crianças, graça e paz. Estamos de volta com o nosso ACB Kids. Estava morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês também, né? O tema do nosso encontro de hoje é Seja um Pacificador. A história que a gente vai contar está baseada lá em Gênesis capítulo 13. Mas antes de começar a nossa história, vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Vamos lá? Mateus fica lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, e a gente vai ler juntos. Mateus 5, versículo 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas o que é um pacificador, tia Joana? Pacificador é aquela pessoa que busca restabelecer a paz, ou seja, trazer a paz de volta para a situação. Então guarda isso aí, porque hoje a gente vai aprender como ser um pacificador. Eu acredito que cada um de nós já passou por alguma situação de presenciar de repente uma contenda, uma confusão, e essas coisas infelizmente acontecem em todos os grupos sociais, seja com o nosso coleguinha da escola, com o nosso amiguinho da rua, com os nossos vizinhos e até mesmo entre a nossa família, não é verdade? Hoje a gente vai ver que na história de Abraão também aconteceu algo parecido. A Bíblia conta que Abraão foi chamado por Deus para sair lá da cidade de Ur dos Caldeus, onde ele morava com a sua parentela, para seguir o caminho que Deus iria mostrar. Lembra que nos episódios anteriores a gente viu que os parentes de Abraão, eles adoravam outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Então, quando Abraão teve conhecimento de Deus, o chamado de Deus, eu acredito que ele comunicou aos seus parentes. Por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia vai contar que quando Abraão arrumou todos os seus pertences, chamou a sua esposa, seus servos e tudo que ele possuía para partir da cidade de Ur, o seu sobrinho chamado Ló o acompanhou. Ló também arrumou todas as suas coisas, levou a sua esposa e tudo que ele possuía e seguiu o caminho junto com Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus abençoou tanto, mas tanto Abraão, que os seus animais se multiplicaram. Mas não foi só os animais de Abraão que se multiplicaram, não. Os animais de Ló também se multiplicaram e eles ficaram riquíssimos. Só que, como eles eram nômades, o que é nômades? Nômade é aquela pessoa que vive se mudando para um local onde tenha mais pastagem e mais água, para que tanto as pessoas quanto os animais possam sobreviver. Então, Abraão, Ló, eles eram nômades, então eles precisavam de um local que tivesse muito pasto e muita água, tanto para eles como para seus animais. Foi aí que começou uma grande confusão. Os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a discutir para saber quem ia comer no melhor pasto, quem ia beber água primeiro, e isso não agradou a Abraão, não. Então, Abraão decidiu ter uma conversa com Ló para resolver de uma vez por todas essa situação. Antes de dizer o que Abraão falou com Ló, eu queria lembrar a vocês que Abraão tinha algumas vantagens sobre Ló. A primeira vantagem é que, se você for observar, quem foi chamado por Deus foi Abraão. Ló foi sem ser chamado. A segunda vantagem é que Abraão ele era mais velho do que Ló. E a gente sabe que deve respeitar os mais velhos, não é verdade? A terceira vantagem é que Abraão era tio de Ló. E nós sabemos que devemos respeitar os nossos tios. Então, sabendo de todas essas vantagens de Abraão, vamos ver o que Abraão respondeu a Ló nessa conversa que ele teve. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 13, no verso 8. Escuta só o que Abraão disse. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores.
porque somos parentes chegados. Então Abraão disse para Ló que ele não queria que houvesse desentendimento, nem entre ele e o seu sobrinho, e muito menos entre os servos dele e os servos do seu sobrinho. Naquele momento, Abraão disse que Ló poderia escolher para qual lado ele queria seguir, e o lado que Ló escolhesse seria dele. Abraão ficaria com o que sobrasse. Gente, que lição que Abraão está dando para a gente, não é verdade? Às vezes a gente não quer dividir aquele brinquedo que é nosso, aquele confeito que a gente ama, porque a gente sabe que é nosso, nós temos direito sobre eles. Mas aqui, ó, a gente está vendo que Abraão, ele abriu mão do seu direito e cedeu para que Ló escolhesse primeiro. Mesmo ele sendo mais velho, mesmo ele tendo sido chamado por Deus, mesmo ele sendo o tio de Ló. Então, a gente deve aprender com Abraão que é melhor ser um pacificador, né, do que cobrar os nossos direitos. Lá no comecinho a gente lê um versículo que está lá em Mateus 5:9, que diz que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Então, se nós queremos ser chamados de filhos de Deus, devemos ser um pacificador na nossa escola, na nossa casa, com os nossos amigos, na igreja, onde quer que a gente vá. Porque assim seremos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Então, essa é a lição que a gente aprendeu hoje com o nosso ACB Kids. E na próxima lição, a gente conta mais um pouquinho sobre esse episódio de Abraão e Ló, tá bom? Então, até mais, gente. Tchau, tchau.